Graça e paz seja dado a todos vocês, em nome de Yeshua HaMashiach. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a carta de Hebreus, do capítulo 3, o nosso estudo. Já saiu no canal um vídeo de leitura que eu fiz para você se habituar, com a informação descrita no estudo. É um vídeo de 4 minutos, é um vídeo rapidinho, tá? É uma leitura. E aí eu aproveitei e coloquei também umas ilustrações para já poder abrir aí a mente de vocês sobre o que será estudado. E hoje este vídeo aqui é um vídeo mais longo, é um vídeo de estudo. Espero que vocês gostem. Se você é inscrito do canal ou se você não é inscrito, se inscreva, para que vocês também possam estar recebendo as notificações aí dos vídeos. Compartilhe se esses estudos têm sido uma bênção para você. Vamos lá. Para falar um pouco de Hebreus capítulo 3, eu trouxe esta gravura. Vamos ver algumas outras, mas é uma coisa muito importante que aconteceu, que às vezes nós não damos nem muita atenção, mas ele tem um significado muito importante. E hoje no estudo nós vamos explorar este assunto, tá? Em Hebreus 3. Lembrando que nós já estudamos o capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 8. Já temos 3 vídeos específicos de Hebreus no canal, na playlist. Se você quer seguir toda a playlist, quando sair todos os vídeos, tá aqui, ó, playlist. Aí você pode ir procurar a playlist de Hebreus, tá? Tem 5 vídeos lá. Tem o capítulo 8, que é esse primeiro vídeo aqui. Tem no deserto do Sinai, que é um vídeo que fala de Hebreus, tá? Não é especificamente de Hebreus, mas fala de Hebreus. Tem o capítulo 1 de Hebreus, Yeshua, o Deus que tem um Deus. Um estudo maravilhoso. O capítulo 2 de Hebreus, Capítulo 2, na carne e no sangue, uma bênção de estudo. E aqui também a leitura que nós fizemos, uma leitura ilustrada. E aí nós vamos hoje falar sobre exatamente os pontos desta leitura, mas em forma de estudo. Para aqueles que gostam dos estudos e acompanham, é uma bênção. Estou aqui com as Bíblias, como costume. Aí eu vou rapidamente falar que eu tenho a Bíblia Linguagem de Hoje, NTLH, tenho também aqui a Nova Bíblia Viva 2007 e temos a Bíblia Aramais aqui e também a Aramais aqui. Certo? 4 colunas de Bíblia e uma coluna de dicionário. Mais uma coluna aqui, que é onde que eu pesquiso algumas coisas, tá bom? Então, simbora, povo, para mais um estudo da palavra do Eterno Pai. Hebreus, capítulo 3, verso a verso. Esta série, pessoal, só para esclarecer para vocês, tá? Vamos ver todos os capítulos de Hebreus, todos, versículo por versículo, como nós fizemos de 1 de Pedro. Talvez alguns gostem desse tipo de estudo, outros não, mas aí vai do gosto, Está à disposição no canal o vídeo, quando vocês quiserem entender um pouco mais sobre esse livro de Hebreus, essa carta, vocês podem estar olhando aí a playlist. Vamos lá. No capítulo 2 de Hebreus, nós observamos aquele vídeo na carne e no sangue, e Jesus ele sendo apresentado a nós, aqui pelo escritor de Hebreus, como sendo maior que os anjos, no capítulo 1, só que no capítulo 2, aí o escritor ele deixa claro que ele teve que se transformar, se fazer menor que os anjos, para estar na nossa afeição. E aí, quando ele esteve na nossa afeição, ele compartilhou de carne e sangue e dos mesmos sofrimentos, para poder se tornar sacerdote
à maneira de Melquisedeque. Hoje, no capítulo 3, o escritor ele começa usando esta base que estava sendo usada no capítulo 2. Por isso que é importante nós entendermos o que está acontecendo. Tá? Eu até comecei o estudo pelo capítulo 8, mas o correto é você assistir capítulo por capítulo para você entender o que está acontecendo. Então ele usa essa base de Jesus ser maior que os anjos, se fazer menor que os anjos, para poder se tornar sacerdote e ter compaixão de nós e poder nos libertar dos pecados que éramos presos por causa da imperfeição que nos acarretou a essa condição afastada e degenerada de Deus. Agora no capítulo 3, ele passa a trazer os seus ouvintes, que no caso eram, se vocês percebem pelo nome, hebreus. Hebreus, talvez você não saiba o que significa. São descendentes de Éber, tá? Mais especificamente Abraão. Os descendentes de Abraão. Certo? Todos os descendentes de Abraão. Então, quando você fala descendentes de Abraão, você está falando a todas as tribos. Você não está especificando judeu da tribo de Judá, nem levitas da tribo de Levi. Você está falando a todos os descendentes de Abraão. Tá? Hebreus. E aí, ele passa a chamar a atenção dos hebreus para Moisés. E isso aí eu estou falando para vocês para tirar uma base, para vocês entenderem quando nós formos ler. Moisés, como todos sabemos, ele é o que mediou o pacto da aliança que Deus fez com o povo de Israel no Monte Sinai. Então, ao falar de Moisés, ele está referindo-se a todo o sistema judaico, certo? Hoje nós falamos judaico porque é conhecido assim, mas é todo o sistema de lei que foi dado para os hebreus. Então ele fala assim, olha, meus irmãos, estou lendo aqui na Bíblia, linguagem de hoje, meus irmãos, bem aqui, estou lendo bem aqui, meus irmãos na fé, vocês que também foram chamados por Deus. Então ele está falando de chamado, tá? Chamado. Esses hebreus aqui, eles estavam espalhados no Império Romano. E aí o escritor aqui diz que eles também foram chamados. Não foram só os apóstolos que foram chamados. Não foram só os judeus que foram chamados. Outros foram chamados. Aqui nessa versão diz que Deus separou para si mesmo, isso é, santificados. Tudo que é separado para Deus é santo. Aqui usa participantes da vocação celestial. Vamos entender o significado disso. Vocação. Vocação, chamado. Convocação, convite. Aqui nós entramos naquele ponto. Muitos os chamados, poucos escolhidos. Quer dizer, Deus ele convida a todos. Numa das suas parábolas, Jesus disse que o rei fez uma festa e mandou chamar todos. Só que os primeiros não quis. Aí ele teve que chamar outros. Ou seja, o chamado é para todos. O problema é que poucos correspondem ao chamado. Então poucos são escolhidos. Certo? Certo. Então, o que é a chamada celestial? Será que significa viver no céu? Não. Aqui, ó. Que existe no céu. A chamada que existe no céu. Que existe no céu. Coisas que têm lugar no céu. Regiões celestes. Ou seja, coisas que existem no céu. Essa chamada, pessoal, ela é feita dos céus. Entende? Não é que você irá viver no céu. Não é isso que está falando. Está falando que a chamada é uma chamada dos céus. Ou seja, quem te chamou a essa caminhada, ele é dos céus. Ele não é da terra, ele é dos céus. A origem dele é dos céus. Mashiach Yeshua. Ok? Já falamos sobre isso em outros vídeos, não vamos entrar em detalhes. Aí está o ponto alto do versículo. Olhem para Jesus, que Deus enviou para ser o grande sacerdote da fé que professamos. Essa versão, ela usa supremo sacerdote, e essa aqui usa apóstolo e sumo sacerdote.
Jesus ele é apóstolo, tá? Apóstolo significa um delegado, um mensageiro, alguém enviado com ordens. Então, os 12 apóstolos, né, são pessoas que foram enviadas por Jesus, foi delegado, né, a elas uma mensagem. Então, eles foram incumbidos e receberam poder de Deus por meio do Espírito Santo para realizar várias obras poderosas e para estabelecer as boas novas no mundo. Se você estudar a história dos apóstolos, você vai ver que os apóstolos, depois eles se espalharam pelo mundo. Eles ficaram em Jerusalém por um tempo, depois cada um foi para um lado. Biblicamente, você consegue ver a história de um pouco de Pedro, um pouco de Paulo, muito de Paulo, né, que não era dos 12, mas também era um apóstolo, porque 12 é o número que representa uma totalidade, não significa necessariamente que eram 12, porque um deles perdeu o seu apostolado, né, Judas Iscariotes, foi substituído por Matias, e depois também tinha Barnabé, tinha Paulo, tinha outros apóstolos, tá? Então, a palavra genérica para enviado é apóstolo, tá? Vamos dizer assim. Então, um apóstolo nada mais é do que uma pessoa enviada. Por isso que aqui fala que devemos considerar atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa fé. Jesus, ele é aquele que foi enviado como sumo sacerdote para a nossa fé. Este é o significado. Enviado por quê? Por quem, né? Por Deus, o Pai. Jesus é enviado por Deus, o Pai, para uma missão especial na terra e ele cumpre perfeitamente essa missão ao se entregar por nós e derramar seu sangue. Pronto. E ainda ele teve um trabalho de ordenar os discípulos, né, a fazer a obra que ele falou e deu todo o aparato que eles precisavam para continuar o evangelho. Primeira coisa, então, que você tem que entender quando estamos falando de Hebreus 3 é que o livro de Hebreus ele está apresentando o Senhor Jesus como foco principal da fé cristã. Se você não tem Mashiach e Yeshua em sua vida, se você não o considera de perto, como diz aqui, ó, considerar atentamente, ou olhar para ele, né? Como diz essa versão, se você não faz isso, você já está desfocado do propósito de Deus para você, tá? Não adianta você querer tirar Jesus do seu caminho para você se achegar a Deus. Não adianta. Jesus é o foco principal, ele é o caminho que vai te levar a Deus. Apóstolo, sumo sacerdote. E aqui falou da nossa confissão. Nós vamos falar sobre isso no estudo depois ainda. A confissão é importante entendermos o que significa a confissão. Professarmos ser cristãos. Vocês vão entender isso. Verso 2 diz assim: Pois Jesus foi fiel a Deus, que o escolheu. Estou lendo aqui, ó. Agora estou lendo aqui. Pois Jesus foi fiel a Deus, que o escolheu, assim como Moisés também servia fielmente na casa de Deus. O que o escritor está fazendo aqui? Ele está começando a criar o paralelo que existe entre Yeshua e Moisés. Lembrando que estamos falando aqui de duas alianças, porque Moisés foi mediador da primeira e Yeshua foi mediador da segunda. Moisés fez uma aliança no monte Sinai, um monte na Arábia, que representa Israel carnal, como Paulo falou, e Jesus fez uma aliança no monte Sião, que representa a Sara, que é a nossa mãe, por isso somos livres. Paulo também fala disso em Gálatas. Então, dois mediadores, duas alianças, Moisés e Jesus. Moisés é um tipo de Jesus. Podemos perceber isso em algumas coisas que aconteceram na vida de Moisés e na vida de Jesus. Vamos falar primeiro sobre este acontecimento. Quando o profeta Moisés ele nasce,
como nós vimos no vídeo, né, dos inimigos, dos filhos do diabo, né, este estudo aqui, ó. Se você se interessar, você pode ir, você pode assistir também. A gente trata tantos assuntos, né, depois fica difícil de a pessoa saber o que foi falado. Esse vídeo aqui, ó. Os filhos da serpente. Neste vídeo eu explico, e também nesse vídeo aqui, ó, a queda do jardim e o início da perseguição da semente. Nesses dois vídeos eu explico por que Satanás ele começa a atacar todos aqueles que ele acha que pode ser o Machia. Porque Deus ele fez uma promessa para Adão e Eva no Éden, em Gênesis 3,15, dizendo: porém inimizade entre você, a serpente, e a mulher. A mulher nós já aprendemos, né? Não com detalhes, nós ainda vamos fazer um estudo só sobre isso, mas nós aprendemos que ela representa Israel, tá? De Eva a Israel. De Eva até Israel, até Maria. Por quê? Porque Maria ela gerou a Jesus, certo? Só que essa mulher ainda continua existindo, né? E vai continuar existindo até o fim. Daí, que ela que é a mãe, né? Ela gera o prometido descendente. E ela tem inimizade com o dragão até o final. E ela gera um filho. Então, todas as vezes que o dragão ele desconfia que vai ter um filho que vai ser esse que vai esmagar sua cabeça, ele persegue. Então, quando Moisés nasceu, ele desconfiou, de certa forma, que Moisés poderia ser o prometido Machia, Yeshua. Até no nome não era Yeshua, né? Mas ele desconfiou que Moisés poderia ter sido o descendente prometido que sairia da mulher. Aí o que ele fez? Ele colocou na cabeça do faraó para mandar matar todas as crianças, todos os homens que nasceram lá no Egito, das mulheres hebreias. E aí todos os homens eram mortos, até que a mãe de Moisés, Joquebede, e Miriam, eles tiveram essa ideia aqui, e a filha de Faraó encontrou, né, o menino Moisés, no rio, tirou ele das águas e ele se tornou o príncipe do Egito. E aí com 40 anos ele foi embora do Egito, né, a gente sabe a história. Então a primeira similaridade entre Moisés e Yeshua é que quando Yeshua nasceu também, o rei Herodes, agora não mais o rei do Egito, mas sim o rei Herodes, ele manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Quando os astrólogos, né, eles chegam até Herodes e falam com Herodes que tinha nascido o rei dos judeus, então Herodes maliciosamente manda falar com eles que para eles caçar essa criança e depois que eles falassem com ele para que ele também fosse lá adorar. Só que todo mundo sabe que a intenção dele não era essa, né? Aí o anjo do Senhor apareceu aos astrólogos e mandou eles ir embora em outro caminho. E foi o que eles fizeram. E aí o que aconteceu? Outra similaridade com Moisés e Jesus. Essa vez eu não estou mostrando o texto porque o estudo de Hebreus ele já é grande. Então se a gente ficar mostrando muito texto vai ser de 2 horas, tá? Já estamos com 18. Então hoje eu estou só fazendo referência, tá? Quem conhece Bíblia sabe o que eu estou falando. E aí aparece uma outra similaridade, um outro tipo. Então assim, Moisés e Jesus, os dois são perseguidos quando criança, tentado contra a vida deles. Mortes, genocídio, crianças morrendo. E os dois escapando, né? Jesus, ele escapando para o Egito, olha que interessante que eu vou falar aqui, ó. Jesus, Yeshua teve que ir para o Egito. Do Egito chamei meu servo, nós fizemos um estudo sobre isso no canal, Miqueias. Do Egito chamei meu servo. Então, Deus ele teve que fazer com que os anjos falassem com José, e José correu com Jesus e Maria para o Egito. Então ele foi salvo aonde? No Egito. Ele foi salvo da ira do rei aonde? No Egito. E Moisés também, não sei se vocês já pensaram sobre isso, mas Moisés também ele foi salvo por quê? Porque ele foi pertencer à família do faraó.
foi salvo no Egito também. Então essa similaridade é muito grande com Machia, embora Moisés já morava no Egito, né? Mas ele fugiu no sentido de que ele foi escondido dentro da casa do próprio faraó. Ele foi salvo dentro da própria casa do faraó. Olha só como Deus é maravilhoso. Como que Deus ele é maravilhoso. Ele dá salvação, gente. O nosso Deus é um Deus de salvação. Ele salva até em coisas que você não imagina, tá? Se for necessário, no outro vídeo eu falei, né? Não precisa ficar preocupado com grande tribulação, o que vai acontecer e tal. Quando Deus ele age, ele vai te salvar em qualquer lugar. Ah, vou ter que fugir para o mato e tal. Se você tiver que fugir, você vai saber se você vai ter que fugir ou não. Só seja fiel. Não preocupe como que Deus vai te salvar, tá? Moisés ele não precisou fugir do Egito. Ele foi salvo dentro da casa de Faraó. Jesus precisou fugir para o Egito e ele deu a instrução para José. José não ficou preocupado, né? Ah, meu Deus, o que vai acontecer e tal. Ele nem estava sabendo, na verdade, do que estava acontecendo. As coisas estavam tão profundas, né? A luta espiritual estava tão profunda que ele não estava nem sabendo, coitado. Só recebeu a ordem de ir e foi obediente, foi. Imagina se José fosse cabeça dura, né? Ah, não vou não. Teria matado ele, Jesus e Maria, né? Não teria, porque eu não teria deixado, né? Deus não teria deixado. Mas ainda bem que ele foi obediente, né? Vamos dizer assim. Bom, essa então é a primeira semelhança de Machia e Yeshua com Moisés. Os dois foram perseguidos, os dois teve que fugir para o Egito para ser salvos. Segunda semelhança, os dois jejuaram por 40 dias. Moisés teve que jejuar por 40 dias e Jesus também teve que jejuar por 40 dias. Certo? Uma outra similaridade entre os dois. Outra similaridade, os dois realizaram obras poderosas. Jesus realizou obras poderosas como profeta e Moisés também realizou obras poderosas como profeta. Mais uma similaridade. Moisés ele se tornou um líder do povo de Deus e retirou o povo do Egito. Jesus também é o líder do povo de Deus hoje e tirará o povo de Deus do Egito. Como assim tirará o povo de Deus do Egito? Você vai ver aqui, olha, neste vídeo que eu fiz, uma série, né, de vídeos sobre do Egito à Síria. Esses vídeos aqui eu mostro dentro das escrituras. Tem mais um vídeo ainda para gravar, né? Mais um ou dois sobre este tema. E aí, qual é a conclusão? O Egito é uma prefiguração do mundo, aonde os filhos de Deus estão espalhados, Egito e Assíria. Então Jesus também ele vai tirar o povo do Egito e vai levar o povo para a terra prometida. É uma simbólica forma de falar o que já aconteceu. Primeiro acontece um tipo e depois acontece o antítipo, ou seja, a profecia se cumprindo de forma mais exata, né? Então, quando Deus ele tira o povo do Egito na primeira vez, isso é um exemplo para nós das coisas que Jesus fará mais tarde. Moisés tirou, Jesus tirará também. E aí, outra coisa que vamos falar sobre a similaridade entre Jesus e Moisés. Essa similaridade nós vamos apenas citar. É o texto de Coríntios capítulo 10, que eu sugiro que vocês possam dar uma estudada depois, nessa semana. Leia 1 Coríntios capítulo 10. Lá fala que todo o povo saiu com Moisés do Egito. Lá fala que todos comeram a mesma comida espiritual, todos beberam a mesma bebida espiritual, todos foram batizados em Moisés. Este batismo de Moisés significa exatamente isso que vocês estão vendo aqui, ó. As colunas de água que ficavam de um lado e do outro e o povo passando no meio. Todos foram batizados, todos beberam da mesma água que saía da rocha. E essa rocha espiritual representa o Cristo que o seguia de perto. Aqui vocês estão vendo no fundo essa manifestação aqui, que é o próprio Machia, Yeshua, tá?
Ele se manifestava como coluna de fogo durante a noite e uma coluna escura durante o dia. Uma coluna de, de raios e trovões escura. E isso aqui protegia o povo. Do outro lado tinha os egípcios. Então isso aqui não permitia que os egípcios tivessem acesso ao povo de Israel, tá? E também servia de luz no acampamento à noite, e também esta coluna se movimentava na direção em que o povo tinha que ir. O apóstolo Paulo diz que isso representava a rocha, e esta rocha era o Cristo que estava com o povo. Então, Jesus, Yeshua, ele já estava lidando com o povo de Israel há muito tempo. E o líder do povo, que foi Moisés, ele é um tipo, ou seja, uma representação, uma sombra daquilo que Jesus faria. O papel de Moisés para libertar o povo e tirar o povo do Egito é exatamente o papel de Jesus para tirar o povo do Egito, do mundo atual. Certo? Tá bom. Então vocês viram aí várias similaridades entre Jesus e Moisés. O próprio Moisés escreveu: depois de mim virá um profeta semelhante a mim, vocês devem escutar sua voz, prestar atenção em todas as suas orientações e instruções. Foi o que o próprio Moisés escreveu, né, na Torá. Quer dizer, ele estava falando de Jesus. Jesus, depois, ao falar com os fariseus, ele falou: Moisés escreveu sobre mim. Então, Moisés e Jesus, eles são tipo, né? No caso, Moisés, tipo de Jesus. Depois, também, Moisés, ele alimentou o povo. Vocês estão vendo aqui as pessoas bebendo, né? Da água que Deus fez sair da pedra por meio de Moisés. E também o Senhor Jesus, quando esteve na terra, tá vendo? Moisés, ele falou ao povo sobre a lei de Deus, né? Ensinou o povo a doutrina de Deus. E o Senhor Jesus também tanto alimentou o povo quanto ensinou o povo. Tá vendo a similaridade entre Moisés, Moshe e Yeshua? E olha que o nome Moisés representa basicamente, né? Se vocês forem observar aqui, ó. Vamos ver aqui. O verso 3 fala Moisés. Moisés. Aquele que foi tirado das águas. Tá? Tirado das águas. Que foi tirado. Só que tem a definição das águas, né? Por causa do M. Por isso que tem um M no nome dele. Foi tirado das águas. E Jesus significa salvação, né? Foi tirado das águas para a salvação. Tem um estudo sobre isso que um dia eu vou fazer. Isso aqui é só para dar um vislumbre que o livro de Hebreus está falando. Um dia eu vou fazer um vídeo só falando sobre Moisés e Jesus, mostrando toda a base bíblica das similaridades dos dois ministérios, para vocês entenderem. Só que o que eu quero que vocês entendam aqui, de momento, é isso aqui que vai falar agora no verso 3. Porém, Jesus foi considerado de maior glória do que Moisés. Assim como um homem que constrói uma casa recebe mais honra do que a própria casa. Vamos entender o que está falando aqui. Jesus, ele é maior que Moisés. Ele recebe mais glória que Moisés. Como no capítulo 1, o escritor de Hebreus diz que Jesus é maior que os anjos, agora, no capítulo 3, ele diz que Jesus também é maior do que Moisés. E quando nós falamos Moisés, estamos falando sobre tudo que Moisés representa. O que Moisés representa? A lei, também representa a organização do povo de Deus. Aqui, se você prestar atenção, diz, né, que o homem que constrói uma casa recebe mais honra do que a própria casa. Então, se você fazer essa leitura com atenção, você vai perceber que Moisés
ele era o quê? Ele fazia parte da casa. Mas aqui falou que o homem que construiu a casa, ele é maior do que a casa. O homem que construiu a casa é maior que a casa. Por isso Jesus é maior que Moisés. Porque Jesus que forjou a nação de Israel. A gente pensa, né, às vezes, que quem que construiu a nação de Israel foi Moisés, né? Tirando ele do ermo, do Egito, dando legislação, leis e tal. Mas tudo aquilo ali foi Cristo. Foi o Cristo que estava tirando o povo do Egito, dando para ele uma identidade, um propósito, leis, um país, organizando o povo, forjando o povo. O povo de Israel, ele foi gerado no Egito. E como uma criança, né, Jesus, ele pegou aquela criança, Yeshua pegou aquela criança nas mãos e tirou do Egito. Ficou 40 anos com a nação de Israel, ensinando, disciplinando. Não foi logo colocando a nação de Israel na terra prometida. Não. Ele tirou a nação de Israel do Egito como uma criança, ficou 40 anos dando os primeiros cuidados para depois colocar a nação na terra de Canaã. Então, quem forjou Israel, a casa, é Jesus. É isso que está falando aqui. E Moisés, ele era o quê? Ele era assistente na casa, como nós vamos ver nos próximos versículos. Vamos lá. Uma casa tem que ser construída por alguém, mas Deus é quem edifica tudo. Então aqui, olha, o escritor do Hebreus, ele coloca Jesus na posição de Deus, tá? Porque a Bíblia faz isso também. Então Jesus, ele é maior que Moisés porque Jesus edificou tudo, inclusive a casa. Moisés fez uma boa obra trabalhando na casa de Deus. Porém, ele era apenas um servo. Sua obra foi esclarecer e lembrar aquelas coisas que aconteceriam no futuro. Então Moisés, como falou o texto, ele era apenas um servo. Moisés era um servo. E foi um servo fiel. Ele trabalhou aonde? Na casa de Deus. Na casa de Deus. Moisés foi fiel em todas as coisas como servo para testemunho das coisas que havia de ser dada ou havia de ser anunciadas. Vamos falar um pouco sobre isso aqui, tá? Vocês entenderam aqui que Moisés ele era apenas um assistente na casa de Deus, né? Vamos já aprender o que é a casa de Deus. Só que o serviço dele, sua obra foi esclarecer e lembrar aquelas coisas que aconteceriam no futuro. Então, essa parte é uma coisa fantástica. Porque na frente Hebreus fala que as coisas que aconteceram com relação ao templo são sombras das realidades. E aqui também está apontando para isso. As coisas que Moisés fez na casa de Deus era apenas uma forma de nos lembrar ou de nos mostrar coisas que aconteceriam no futuro. Coisas que aconteceriam no futuro. Coisas que Deus ia fazer no futuro, ia dizer no futuro. Coisas que haviam de ser anunciadas. Você entendeu? Então, tudo que Moisés faz como assistente, como servo na casa de Deus, é uma prerrogativa para as coisas que Cristo faria como filho, não como servo. Então, quando você lê Moisés, você vê Cristo. Se você ainda não conseguiu ler Moisés e ver Cristo, é porque ainda você não entende
sobre Moisés e também não entende sobre Cristo. Não entende, você ainda não tem esse conhecimento. Você precisa adquirir esse conhecimento. Muitas coisas Cristo já fez, como Moisés. Outras coisas Cristo irá fazer, como Moisés. Ele ainda não tirou o povo do Egito, ele vai tirar. Ele ainda não estabeleceu o povo na terra prometida, que aí já é o ministério de Josué, tá? É um outro ministério, não é de Moisés, é o ministério de Josué, que também se cumpre no Mashiach. Por exemplo, ele já cumpriu algumas coisas com relação aos sacrifícios, né? O sacrifício já foi oferecido. Todo o sistema do templo é uma viva e clara expectativa da obra do Mashiach. E aí agora nós vamos aprender o que é a tal casa, tá? Aí o verso 6 diz: mas Cristo, o Filho de Deus, é fiel e é o responsável absoluto pela casa de Deus. Se você ainda não entendeu que Jesus é o responsável absoluto por tudo o que acontece no mundo, você ainda não entendeu nada sobre a verdade. Ele é o responsável absoluto pela casa de Deus. A responsabilidade toda recai sobre ele, gente. Mas o que é essa casa de Deus? A casa de Deus é: e nós, os servos de Cristo, somos a casa de Deus. Entendeu? Moisés, ele foi assistente da casa de Deus, servo da casa de Deus, ou seja, ele ministrou os israelitas, que era o povo de Deus. Veja que aqui nesse estudo você vai ter uma clara referência deste estudo aqui, ó. Eu não vou entrar, tá? Mas só para você, se você quiser se situar um pouco melhor, estude comigo esses dois aqui, ó. Estou em pé à porta, estou batendo, moradas, vestiduras e seu corpo, como Jesus adentra seu ser. Parte 1 e parte 2. Você vai entender o que significa a morada de Deus, a morada do Espírito Santo, a morada de Jesus. Como Jesus ele entra no seu ser, como ele faz parte de você, como você faz parte dele. Como que isso acontece? Está tudo nesses dois estudos. Então, a casa de Deus é as pessoas. A casa de Deus não é a igreja. A casa de Deus não é o salão do reino. A casa de Deus não é o templo em Israel que tinha. Entendeu? Isso não é a casa de Deus. Construções de pedra não é a casa de Deus. Deus não habita em casas de pedra. Deus ele sempre quis habitar no meio do seu povo. E aqui o escritor de Hebreus chama a casa de Deus de povo de Deus. Não de forma clara, mas você consegue entender lendo com atenção. Moisés foi assistente sobre a casa de Deus. Significa que a casa de Deus já existia antes do cristianismo. Lógico. Então, não estou falando da igreja. Aqui, né, somos nós, seguidores de Cristo. Aqui não está falando assim, a casa de Deus é nós como servos de Cristo. Aqui fala assim, ó, e nós seremos a sua casa se confessarmos a nossa coragem e a nossa confiança naquilo que esperamos. A qual a casa somos nós. Claro que nesse contexto aqui, para ser casa de Deus, você precisa passar por Mashiach. Mas a casa de Deus já existia antes do Mashiach. Porque Moisés trabalhou como assistente, como servo nela. Tá vendo como a mensagem das casas, elas batem? A casa de Israel, ela já existia. A igreja é apenas um complemento, gente. O que vocês não conseguem entender às vezes, muitas pessoas não entendem, é porque elas acham que a igreja veio para substituir o povo de Israel. Não. A casa de Israel era a casa de Deus. Ela já existia. Moisés trabalhou como servo na casa. Cristo veio trabalhar como servo na casa. Serviu a casa, né? Mas ele era filho, vamos dizer assim.
Só que aí agora, para você, gentio das nações, participar da casa de Deus, você precisa passar pela porta. Eu sou a porta do aprisco. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, existe ainda o Israel. Só que o Israel agora foi ampliado para que nações possam adentrar por meio do sangue do Mashiach. Mas o povo de Deus, a casa de Deus é a mesma. É a mesma casa que Deus fez os pactos. A mesma casa que Deus fez o pacto com Abraão. A mesma casa que Deus fez o pacto com Isaac. A mesma casa que Deus fez o pacto com Jacó. A mesma casa que Deus fez o pacto com os apóstolos no monte. Só tinha judeu. Então Deus ele não abandonou o povo judeu para substituir pela igreja gentia. Isso aí é o maior engano que existe de todos com relação à fé cristã. A igreja, ela existe enxertada na oliveira. Entende? A igreja existe enxertada. A igreja gentia, né? A igreja gentia. Porque a igreja judaica, né, do Senhor Mashiach, que também é a mesma igreja, elas foram preservadas no ramo, elas não foram retiradas do ramo. Ele retirou, né, do ramo os que não estavam dando fruto e enxertou os gentios. A igreja gentia. A igreja gentia enxertada. E a igreja dos judeus, né, que preservaram a fé no Mashiach, apenas continuaram. Para as duas serem apenas uma no sangue de Mashiach. Filipenses capítulo 2 fala sobre isso. Ou Efésios, não lembro. Agora eu não lembro mais. Ele demoliu o muro que os dividia. A inimizade, né? Por meio de seu sangue, ele derrubou o muro que os dividia. Ou seja, dos dois povos fez um. Por isso Paulo diz, não há judeu, Shaulo, né? Não há judeu, não há grego, não há escravo, não há livre, não há mulher, não há homem. Todos somos um em Mashiach Yeshua, para a glória e a graça de Deus, o Pai. Então é isso, pessoal. Aqui está falando da casa de Deus, que são pessoas. Ele constituiu essa casa quando ele fez pactos, alianças, começando com Abraão. E aí essa casa está até hoje. E nós somos essa casa. Só que para nós sermos essa casa, aqui falou, ó, tem uma condição, viu? Se, condição. Nós seremos a casa se conservarmos a nossa coragem e a nossa confiança naquilo que esperamos. Aqui no livro da Viva, aqui, ó, na Bíblia Viva, Nova Viva, diz assim, olha, a nós, os servos de Cristo, somos a casa de Deus, Ele mora em nós, se conservarmos a nossa coragem firmes até o fim, como a nossa alegria e a nossa esperança no Senhor Jesus. Então, pessoas, a confissão no Senhor Jesus ela é muito importante. Nós só vamos ser casa de Deus para o Espírito do Pai morar em nós se nós fizermos a confissão do Senhor Jesus. É necessário confessarmos a fé no Mashiach. Confessar a fé no Mashiach, conservar nossa coragem e a nossa confiança naquilo que esperamos. Ok? Por quê? Porque Deus mora em nós. Atente-se a esse detalhe, Deus morará em você. Se você perseverar confessando a fé no Mashiach Yeshua, conservando a coragem firme até o fim. É o que você precisa fazer. Vamos continuar. E uma vez, aqui ó, tô no meio, tá? E uma vez que Cristo é tão superior, o Espírito Santo nos adverte. Já que Jesus é tão superior assim, aqui está falando
da superioridade do Senhor Jesus, Yeshua, do Moisés. Então, todas as coisas de Jesus é melhor do que as coisas de Moisés. Vocês têm que entender isso. Não é que Jesus veio para abolir a Torá. Não. Jesus veio para melhorar as coisas para nós. Em todos os sentidos. Porque ele é muito superior. É a mesma coisa de que a Torá tivesse viva e encarnada ali. Porque ele era a palavra de Deus. Ele é a palavra de Deus. Ele é a lei de Deus em pessoa. É a materialização da Torá. Ele é a lei. Por meio dele, Deus executa todo o seu plano de salvação e todo o plano de lei e de propósito. Então, o Mashiach, ele era a própria lei, enquanto Moisés trouxe a lei em pedras e Jesus ele trouxe em pessoa. Na sua vida, ele morreu por nós. Ele foi o sacrifício propiciatório. Se a lei mandava sacrificar, ele era o sacrifício propiciatório. Se a lei mostrava que a coisa mais importante a fazer era o amor, ele veio para amar até o último momento e entregar sua vida. Se a lei dizia que devia fazer o bem para o próximo, ele fez o bem para o próximo, curando, ressuscitando, sarando, dando propósito de vida a pessoas que estavam perdidas, a prostitutas, a cobradores de impostos, a pecadores. Então, o Mashiach, ele era muito além da lei. Ele era a própria lei em vida. Então, já que Jesus é tão superior assim a tudo que Moisés trouxe, porque Moisés apenas veio para mostrar a sombra e Jesus veio para mostrar as realidades, o Espírito Santo nos adverte. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, qual voz? A voz do Mashiach. Se você ouvir a voz do Mashiach, eis que estou à porta, estou batendo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Tá vendo? O convite de Jesus em Apocalipse 3:20, aqui está se repetindo em uma outra forma. Se alguém ouvir a voz e escutar o que ele está falando, ele entra. E dentro de quê? Dentro do seu ser. Eu fiz um estudo sobre isso. Ele entra. É os 2 estudos que eu mostrei já. Ele entra dentro de você. Ele faz parte de sua vida. Ele faz parte do seu ser. Ele te restaura, porque você é regenerado. Na natureza humana normal. Ele vai te regenerar. Daí, o que vai acontecer? Se alguém ouvir o que ele tem a dizer, o Espírito Santo dizendo: não permita que o coração de vocês se endureça. Não permita que o coração de vocês se endureça, como fez o povo de Israel. Então aqui, olha, o escritor de Hebreus ele está dando uma comparação para nós. A gente aprende por meio de comparações. O povo de Israel, que representa o povo de Deus, mas que é um exemplo para nós hoje, que somos povo de Deus também, somos casa dele, eles deram para nós o exemplo das coisas que iriam acontecer, para que a gente não precisasse passar por isso de novo. O que aconteceu com o povo de Israel? Eles se endureceram. Eles se rebelaram. Quando? Durante o tempo da provação. Mas o que significa isto? Quando foi isso? Se nós clicarmos aqui, a referência está aqui, Hebreus 4. Tá? Que vai falar que nós vamos fazer isso sobre. Foi quando eles tentaram a Deus nas águas de Meribá. Vamos lá. Exatamente nesta ocasião aqui, ó. Nessa ocasião. Por isso que essa gravura ela é tão importante para nós. Porque você vai aprender, tá? Você vai aprender das coisas que aconteceram. E eu vou explicar para vocês algo muito fantástico. Aqui estava Moisés.
Aqui estava a rocha. Vamos ver o que significa a rocha? Este aqui eu vou ter que mostrar porque faz parte do estudo, né? Faz parte da compreensão do estudo. 1 Coríntios capítulo 10. Aqui, vocês podem ler, tá? Todo o capítulo é uma bênção esse capítulo aqui. Nós vamos fazer um estudo sobre. Então o texto para vocês estudarem depois é aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 10, verso 4. Preste bastante atenção no que eu vou ler aqui. 1 Coríntios 10, 4. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra. Preste atenção nisso que eu estou falando. Bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. Uma pedra que seguia. Peraí, mas a pedra não fica parada? A rocha não fica parada? Aqui Paulo está falando que a pedra seguia. E a pedra era Cristo. Olha aqui. A pedra era Cristo. Bebiam da pedra, porque da pedra saía água, e a água dava vida quando entrava no ser da pessoa. E Paulo fala a Shaul que todos comeram e todos beberam da mesma pedra, do mesmo manjar espiritual. Ele correlaciona coisas físicas com coisas espirituais. E aí, o Senhor Moisés, por ter ficado irado com o povo, porque as águas eram amargas. Mara significa amarga. Mara significa amarga. Eu vou fazer depois um vídeo só sobre este relato. Quando formos estudar o capítulo 10 de Coríntios, nós vamos ver isso. Então, as águas eram amargas. Eles estavam reclamando com Moisés. Moisés se irritou. Deus disse para Moisés: fala com a pedra. Deus disse para Moisés: fala com a pedra. Moisés ficou tão irritado que Moisés pegou o cajado dele e Moisés bateu na pedra. E a pedra saiu água e deu vida às pessoas que beberam daquela água. Só que eles morreram, porque era apenas uma prefiguração espiritual de algo muito fantástico que aconteceria. Com este contexto, vou apresentar para vocês uma outra gravura. Quando Mashiach Yeshua, ele que era a pedra, tá? De acordo com Paulo e Shaul, ele morreu, eles furaram. Quem furou? Claro que foi um soldado romano. Mas quem que provocou a morte do Mashiach? Os judeus, o povo de Deus. E aí o que acontece? O que sai do Mashiach? Sangue e água. Sai do Mashiach. Sangue e água do furo das costas. Isto aqui, pessoal, é uma representação do que aconteceu com Moisés quando ele bate na pedra. Prefigurava o que o povo, por sua rebeldia, por seu coração duro, por sua cerviz dura, por sua maldade no coração, faria com o descendente prometido, a rocha que o seguia de perto. Eles o furariam e sairia água dele. Água e sangue. Quando for fazer o estudo sobre isto, vocês vão entender o significado das duas coisas. Hoje, vocês estão apenas vendo a correlação do que aconteceu. Nas águas de Meribá, quando o povo de Deus se rebelou contra ele, quando o Senhor Mashiach se
apresentou na terra para o seu povo como a verdadeira rocha que dá água. E 3 dias antes da morte, ele chegou e falou para todos ali no templo: quem tiver sede, venha e beba da água da vida. Eu sou a fonte da água da vida. Ele se apresentou como a rocha que dava água e que dava vida. E mesmo assim, por sua dura serviço, como Moisés naquela ocasião, né? Não que Moisés ele era ruim, mas naquela ocasião ele se comportou como a nação de Israel se comportaria com relação ao Mashiach. Eles furaram o Mashiach. Só que desse furo saiu água, e dessa água sai vida, e dessa vida restaura a alma e o ser das pessoas que procuram a pedra para a sua salvação. Mas aqueles que tropeçam na pedra, amargura, como a profecia de Isaías Eshaiahu diz. Feliz aquele que não tropeçar na pedra, que estará sempre perto de cada um de nós. É uma pedra de tropeço, mas também é uma pedra de salvação que sai água de vida. E aí é o que nós estamos falando aqui no livro de Hebreus. Eles endureceram o coração, se rebelaram e fizeram uma provação no deserto. Ali os seus antepassados me desafiaram e me puseram à prova, ou seja, colocaram Deus à prova, colocaram Jesus à prova. Pensa o que é colocar Deus à prova? Provar Deus. Eles fizeram isso. Colocaram Deus à prova. Apesar da paciência que tive com eles durante 40 anos e de terem visto tudo o que eu fiz, não adiantou ter feito água sair da pedra, da rocha. Não adiantou fazer os cordonizes, disciplinar o povo, dar o maná, o pão dos que desceu dos céus, o alimento dos anjos. Nada disso adiantou fazer com que as sandálias durassem todo aquele tempo. Nada disso adiantou. O povo era de duro serviço, de coração duro. Por isso fiquei muito irado com eles, pois seus corações estavam sempre olhando para outro lugar. Seus corações sempre estavam olhando para outro lugar, em vez de levantarem os olhos e olharem para mim. Este é o problema, pessoas, queridos irmãos, do ser humano. Toda a bondade que Deus faz para nós não é suficiente. Nós temos que olhar para o outro lado. Toda a bondade que Deus faz por nós não é suficiente. Nós ainda temos que olhar para o outro lado. Não, Jesus, simplesmente Yeshua, Hamashiach, Jesus, não basta para as pessoas. O Jesus simples, concreto e claro, ele não basta para as pessoas. O autêntico Jesus, Filho de Deus, Yeshua, ele não basta para as pessoas. A morte de Jesus, ela não basta para as pessoas. A bondade de Jesus, ela não basta para as pessoas. As pessoas têm que olhar em volta. Elas têm que olhar para outra direção. Elas precisam olhar para outra direção. O apóstolo Pedro, quando viu Jesus andando sobre as águas, ele pediu: Senhor, deixa eu ir ter contigo se realmente é você. Ele disse: venha. E ele começou bem, ele começou olhando para Jesus, para Cristo, o seu Salvador. Só que no meio do caminho, o relato diz que ele começou a olhar para os lados, olhar para as tempestades, e aí ele afundou. Só que ele volta de novo seus olhos para Jesus. Isto aí é uma prefiguração do que aconteceu na própria vida de Pedro. Pedro, ele reconhecia Jesus, mas ele tinha dúvida. Se é o Senhor, deixa eu andar em cima das águas. Mas ele tinha fé, mas ele tinha dúvida. Então, existe fé com dúvida. E Pedro tinha as duas. E ele pediu para ir, e ele foi, e ele estava andando. Mas ele afunda quando ele olha pelos lados. Quando ele perde o foco de Jesus, de Cristo, de Mashiach, ele começa a afundar. O que aconteceu com ele foi isso. Quando Cristo foi pego no Monte das Oliveiras, ele começa a olhar para os perseguidores, para o Sinédrio, e nega Jesus 3 vezes, e afunda, e volta para viver uma vida de pescador. Só que depois Jesus aparece novamente para ele na praia,
e faz com que ele recobre o bom juízo e ele volta de novo a olhar para Jesus e se agarra às mãos de Jesus e nunca mais solta. Isto é uma profecia da vida do próprio Pedro e também pode ser das nossas vidas. Ou seja, quando você conhece Jesus, Yeshua, você pode no começo se alegrar, depositar fé, mas quando começam as provações, talvez você comece a passar a olhar à sua volta. Só o Cristo não basta mais para você, você precisa olhar para o lado. Por isso que hoje existem várias e várias religiões. Só o Cristo não basta para as pessoas, elas precisam de religiões, elas precisam de alguém para mandar na vida delas, elas precisam de ter propósito na vida. Por quê? Porque só o Cristo não basta. Se só o Cristo bastasse, vocês podem ter certeza que não existiria muitas religiões cristãs. Existiria apenas a fé cristã e a unidade e a fraternidade dos cristãos vivendo unidos, não nessa briga eterna para ver quem está certo e quem está errado. Por quê? Porque só o Cristo não basta. Eles olharam para os outros lugares, os outros lados, porque só o Cristo não bastava para eles. Não reconheceram os caminhos de Cristo, os caminhos antigos. Assim eu fiquei irado, versículo 11, e fiz este juramento: jamais permitirei que eles entrem no lugar de descanso, na terra prometida. Por isso que eles morreram naqueles 40 anos. Somente Josué e Caleb entrou. Arão não entrou, Miriam não entrou, Moisés não entrou. Somente Josué e Caleb. Porque esses depositaram fé. Esses depositaram fé na promessa. E é disso que nós estamos falando no Hebreus capítulo 3. Se você quer ser casa de Deus, você precisa depositar fé na promessa do Senhor Mashiach. Você não precisa ter medo quando as coisas piorarem. Você não precisa olhar para os lados, porque senão você vai afundar. Você tem que olhar no seu Salvador. Por isso que aqui no primeiro verso, meus irmãos na fé, olhem para Jesus. Tá aí, ó. Olhem para Jesus. Olhe para Jesus. Olhe para Yeshua, pessoas. Esse livro de Hebreus aqui, ele é precioso, mas o capítulo 3 fala sobre olharmos para Jesus. Por que ele ficou tão aborrecido com aquelas pessoas? Porque elas pararam de olhar para ele. O famoso bug aqui da canetinha, né? Tem que ter, todo vídeo tem que ter. Paciência, queridos. Travou também. Deu uma travada monstra ali. Deixa aí por enquanto. Daqui a pouco a gente consegue tirar isso aí. Vamos lá. Olhem para Jesus, para Yeshua, nosso Salvador. Portanto, aqui no descanso, nós vamos ver no capítulo 4, tá? Nós vamos aprofundar no descanso. Vai falar do descanso. Hoje nós não vamos aprofundar nisso não. Portanto, tome cuidado com seus próprios corações. O cuidado, pessoal, é com você mesmo. Com seu próprio coração, tá? Cuidado que você tem que ter é com seu próprio coração. O cuidado que você tem que ter é com seu próprio coração. Este é o cuidado que você tem que ter. Você mesmo te separará do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Romanos pergunta: quem pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Tribulação, aflição, morte, anjos, governos, coisas passadas, coisas por vir? Nada. Só que tem uma coisa assim: você pode separar o amor de Deus que está em Cristo Jesus. Seu coração. Você mesmo, o único que pode. Porque você tem escolha. Você pode rejeitar a graça de Cristo. O amor que Deus, Yud-Heh-Vav-Heh, demonstrou por você por entregar seu filho. Você pode. Não deveria, mas pode. Vamos continuar. Falem diariamente uns aos outros a respeito destas coisas durante o dia de hoje, para que nenhum de vocês sejam cegados e endurecidos pelo engano do pecado. Então a gente precisa falar um ao outro, pessoal. A gente precisa revitalizar a fé um do outro. Esses estudos aqui são longos, tá? São longos. Muitas pessoas não gostam, tal. Mas se você quer salvar a tua alma, eu não estou falando que você tem que ficar vendo meus estudos, não. Você pode ver outros também, você pode ler a Bíblia, você pode ter uma vida de oração. Mas isso aqui é uma forma, é um lembrete, tá? É mais um dos lembretes. É uma forma de que nós possamos diariamente, né, sempre estar comunicando aí com vocês, mesmo longe, né? Tem irmãos aí de Santa Catarina, tem irmãos de São Paulo, de tudo quanto é lugar do Brasil já tem no canal. E olha que somos só 270 ainda, 273, né? Vai ser mais, se Nosso Senhor Mashiach permitir, vai ser mais. Mas é uma forma de falarmos uns aos outros. Por isso, pode comentar aí no canal, pode comentar, pode falar, pode dar sua opinião, tá? Vai ser muito bom ouvir a sua opinião. Pela terceira vez, tentando gravar esse vídeo hoje, tá? Tá difícil, mas vai sair. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. Então, vamos continuar agora no verso 14. Porque se formos fiéis até o fim, confiando em Deus, tal como fizemos no princípio, quando nos tornamos servos de Cristo, participaremos de tudo quanto pertence a Cristo. Tudo quanto pertence a Cristo. Essa versão diz: pois seremos companheiros de Cristo se continuarmos firmes até o fim na confiança que temos tido desde o princípio. Veja que uma coisa importante também que se fala neste estudo, né, do capítulo 3, é continuarmos. Perseverança. É um capítulo que fala sobre perseverança. No amor que tínhamos no princípio. Lá em Apocalipse, né, Jesus ele repreende uma congregação, Yeshua, e ele fala exatamente isso, né? Decaístes do amor que tiveste no princípio. Arrepende-te, compre de mim ouro, prata e roupa, né? Vocês estão mornos. Então, aqui também está dando a mesma mensagem. Se continuarmos fiéis, firmes, até o fim, e ele falou lá, né? Quem perseverar até o fim será salvo. Com o mesmo amor que tinha no princípio. Por que usa essa expressão aqui, né? O amor que tinha no princípio, desde a confiança que temos no princípio. Porque a nação de Israel, no princípio, elas demonstraram uma confiança muito forte. Faremos todas as coisas que estão escritas na lei. Todas as coisas que foram ditas por meio de Moisés, servo do nosso Altíssimo, nós faremos. Mostraram confiança gigantesca. Depois eles se desviaram. Isso também é para nós. Quando conhecemos a Cristo, nós ficamos felizes. Com o tempo, nós podemos despertar para outros assuntos que não é Cristo e desfocar a nossa mente, nosso coração e nos afastar. É por isso que as Escrituras Sagradas dizem: se hoje você ouvir a voz de Deus, não seja teimosos como foram os seus antepassados quando se revoltaram contra ele. Então, hoje é o dia em que você pode fazer a mudança.
Não espere para amanhã, tá? Vou fazer a mudança amanhã. Não espere para amanhã. Hoje você tem vida. Se você está ouvindo o que o Espírito está dizendo, faça hoje. Não endureça o seu coração. O coração está duro, meu irmão. Está afastado do Senhor Jesus, do Pai. O coração está duro. Dá tempo ainda. Dá tempo. Mas aqui a mensagem é clara. É para voltar para Deus. Não estou falando de religião, tá? Mas se você acha que você vai conseguir voltar para Deus numa religião, vai fundo. Às vezes as pessoas falam assim, mas então tem que voltar para a religião. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando, se você está com o coração duro, se você se afastou do Deus vivo, está na hora de voltar. Hoje você pode voltar. Hoje você pode voltar. E quem eram as pessoas que ouviram a voz de Deus, porém depois se rebelaram contra ele? Não foram aquelas que saíram do Egito com seu líder Moisés? E quem deixou Deus irado durante aqueles 40 anos? Não foram as mesmas pessoas que pecaram e como consequência morreram no deserto? Então, aqui está sendo falado que existem consequências de você provar a Deus, de você testar a Deus. E sempre as consequências são ruins. Quando você prova a Deus do lado negativo. Ele está te chamando, né? Ele está querendo fazer uma aliança com você. E você está provando ele. Você já foi liberto. Você está voltando para o pecado. Está endurecendo o coração. Está praticando maldade. Você acha que você não vai colher coisas ruins também? Porque isso aqui que aconteceu com eles foi consequência das ações que eles mesmos fizeram. A quem Deus estava falando quando declarou com juramento que jamais poderia entrar no descanso? Não foi aqueles que lhe desobedeceram? Veja bem, desobedeceram. Desobedientes. Não seja desobediente, não seja revoltado contra Deus. Não coloque Deus à prova nesse deserto que vivemos hoje. Deserto de águas amargas. É assim que nós estamos vivendo. É o mundo que estamos vivendo, é uma prefiguração. O povo vai ter que passar por isso. O povo tem que se santificar. O povo tem que amadurecer. O povo tem que aprender a se comportar na casa de Deus. Por isso que existem as provações. Até o Filho de Deus passou por isso. Capítulo 2 de Hebreus. Nós já vimos. Vamos aprender ainda nos capítulos à frente que ele sofreu obediência. Não precisava, mas aprendeu obediência. Você acha que Deus ele deixou o filho dele perfeito lá do céu, aprendeu obediência sem ter feito nada de errado e não vai deixar você também passar por essas coisas para que você aprenda também a obediência? Me fala aí, em que você é melhor do que Jesus? Tem algumas denominações que ensinam só prosperidade. Vem para o lado do Senhor Jesus que você vai ficar rico, que a sua vida vai melhorar, que você não vai ter problema, isso e aquilo. Conversa fiada pura. Eu não estou aqui para ficar falando cócegas no ouvido de ninguém, não. Conversa fiada pura. Não tem isso aí que as pessoas falam, não. Se você quer seguir a Jesus, a Yeshua, é estaca de tortura, é cruz de tortura. Tem um preço a se pagar. Vai acontecer na sua vida, mais cedo ou mais tarde. Lógico que a vida com Cristo é uma vida muito melhor. Existem muitas coisas boas em viver com Cristo e com Deus. E o de Vadhe, porque é o caminho certo. Mas não é essas maravilhas que as pessoas falam por aí, não.
no sentido de ter a prosperidade, de ter dinheiro, de ter bênção, isso e aquilo. Não, 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 não. Você tem muitas bênçãos, mas não são essas materiais que engodam o ego, não. Porque a primeira coisa que você tem que aprender é que quando você se aproxima de Cristo, você vai ser quebrado, meu irmão. Sangue, azeite e redenção. Veja o vídeo. E ele te quebra. Ele te quebra em pedacinhos. Para que seu ego desapareça. Para que possa entrar o Espírito Santo. Porque com o seu ego lá inflado, o Espírito Santo ele não vai atuar, entende? Então, quem foi os que foram punidos, senão aqueles que agiram sem fé e desobedientemente? É uma reflexão sobre este livro fantástico que eu trago a você. E porque não puderam entrar no descanso? Por que não entraram? Porque não confiaram nele. Tiveram falta de fé. Foram incrédulos. Incrédulos. Sumiu aqui, né? Só voltar aqui rapidinho. Pronto. Aqui é a palavra não deixar-se persuadir. É isso que significa ser incrédulo. Não deixar-se persuadir. Foi o que aconteceu com os hebreus, tá? Eles viram as ações poderosas do Cristo na vida deles. Eles tomaram da bebida espiritual, foram batizados em Moisés, só que eles não deixaram persuadir pelo Cristo. Então a mensagem que eu trago para vocês para terminar esse vídeo é: se você quer fazer parte do corpo do Senhor Jesus, da casa de Deus, permanecer na casa de Deus, você tem que ser moldado, você vai ter que ser quebrado. Muitas vezes é sofrimento e dor, para que você consiga tirar do dentro do seu ser todo o ego que o sistema te traz e o diabo, né? O diabo é a personificação do ego. Ele trabalha ego. Um dia vamos fazer um estudo sobre isso. Adão e Eva, ele convenceu Eva por causa do ego. Você vai ser igual a Deus. Ego. Ego. Com Jesus, ele disse, você vai ter todos esses reinos. Ego. Ok? Então, se você não se livrar do ego, você jamais conhecerá o Senhor Jesus. Que ele desprezou a si mesmo e esvaziou-se. Até o Mashiach, ele teve que se esvaziar para que ele pudesse ser completo da graça de Deus, do Espírito de Deus. Terminamos então esse estudo, tá? Para que seja a edificação dos irmãos. Foi uma luta fazer esse estudo, não vou nem falar o que aconteceu, mas teve 3 acontecimentos aqui. Eu estou tentando gravar esse vídeo desde de manhã cedo e toda hora dá um problema. E agora eu vou editar e postar aí para vocês, tá bom? Que o Shabbat seja de Shalom para vocês, também a semana. Que a paz esteja no coração de cada um de vocês. Dirija-se ao Pai em oração em nome do Mashiach e se entregue a Ele. Hoje, amanhã não, hoje. Não faça como os antigos. Não perca a sua promessa. Não perca o seu lugar na casa do Pai por causa do seu ego. O seu ego vai embora com você quando você morrer. Não vale a pena. Não vale a pena se abraçar tão fortemente a seu ego. Se rejeite, é isso que Jesus Cristo falou. Aquele que se rejeitar iria ganhar tudo, mas aquele que se exaltar iria perder tudo. Que a graça e que a paz de Yud-He, Vav-He, nosso Deus Altíssimo, YHWH, Yah, e do seu Filho Mashiach seja com todos vocês.